Salve, salve, meus caros! Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Filósofo Tech. Este que vos fala é Romeu Volela. Eu sou mestre e doutorando em filosofia, especialista em tecnologia e inteligência artificial, e eu queria o Filósofo Tech para nós conversarmos sobre problemas que nos doem a nós, problemas contemporâneos, envolvidos ali de alguma forma com tecnologia, e trazer a filosofia para pensar sobre esses problemas. Então esse é o propósito do Filósofo Tech, levar filosofia para você através de problemas contemporâneos ligados de alguma forma ou que se apresentam por meio da tecnologia. O episódio de hoje, número 3, é Make Design. A nova ferramenta de inteligência do Figma é uma ameaça aos designers? O que é essa ferramenta Make Design? Bom, o Figma, para você que não é da área de tecnologia, é uma empresa, né? Eles têm ali um produto que é muito conhecido, muito usado pelos designers que constroem websites, aplicativos. É uma ferramenta basicamente de prototipação. Os designers, eu sou consultor em tecnologia, eu trabalho na área de desenvolvimento de software há 15 anos, não é? Os designers estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e eles contribuem de várias formas, e uma das formas é justamente nessa etapa de dar vida a uma solução em tecnologia por meio do design ali gráfico do que vai ser o aplicativo, do que vai ser o website, o aplicativo ali no tablet, e eles usam a ferramenta Figma para construir essas interfaces. Bom, como é a história da inteligência artificial generativa, e lembrando que a inteligência artificial generativa é uma tecnologia que ela cria, ela gera conteúdo, gera o que, Romeu? Gera texto, gera áudio, gera imagem, gera vídeo e gera também agora design. Então, todas as empresas de tecnologia, e aqui eu não estou exagerando, estão criando módulos de inteligência artificial para atender as necessidades dos seus clientes. Deixar ali o que os clientes fazem mais eficiente, não é? Então, por exemplo, na área aqui de programação, é muito comum você ter módulos de IA que ajudam o programador a programar. Né? Você programa uma linha e muitas vezes ele completa a função para você. É uma maravilha, é muito útil. E no Figma existe uma funcionalidade nova que se chama Make Design, que ela tem esta incumbência. Você descreve, por exemplo, ei Figma, faça um website para mim de uma padaria, eu faço pães doces, faça um design de uma página de um website responsivo para mim, manda bala aí. E daí a funcionalidade te dá algumas opções e você, ele desenha para você ali de forma instantânea através da descrição. É parecido com o ChatGPT, você descreve as coisas no ChatGPT e ele responde para você. E no Figma você descreve o que você quer e ele monta o design. Bom, isso deu o que falar, porque a forma como a empresa, né, o Figma, fez isso foi meio esquisito. Como é que ela fez? Bom, ela lançou uma atualização que tinha esta funcionalidade, Make Design, né? Fazer design, sem os usuários ali serem devidamente notificados, os designs que os designers estavam criando para as empresas, após essa atualização do Figma, começou a mandar esses modelos para o banco de dados do Figma. E daí, quando o Figma gerava opções para os seus clientes, gerava, obviamente, usando esses modelos que os designers tinham criado, estavam mandando ali de graça para o Figma. Isso deu o que falar, muitos designers começaram a acusar ladrão, né, o Figma de roubar, ladrão, de roubo de propriedade intelectual, e agora a ferramenta está desabilitada. Né? Eles deram um passo atrás, começou a dar muito problema, e não está mais disponível, pelo menos por enquanto. Bom, veja que complicação, né? Até o artigo aqui que eu vou compartilhar no descritivo do vídeo do YouTube, vocês podem dar uma lida lá no artigo que acabou sendo a referência aqui para esse episódio. Imagina o Figma, né? Você está lá, um produto de 10 anos, os designers construindo o Figma. Daí, isso de repente é
aberto ali, todo mundo pode usar esse designer para fazer o que quiser, né? Você tem uma empresa lá no noroeste da Austrália, eles pegam todo o trabalho de 10 anos, não é, de designers pensando o Figma, e agora tem uma empresa concorrente lá que, usando o próprio Figma, pode fazer, não é, o seu próprio design baseado no design do Figma. Com certeza eles não gostariam nada disso, não é? E foi o que eles fizeram, não foi uma atitude ética, irresponsável, né? Eles foram irresponsáveis no trato ali com os clientes. Esse é o primeiro problema que surgiu. O segundo problema é o seguinte, que é um problema que está ficando cada vez mais recorrente. Muito do começo do trabalho do design, né, pelo menos assim, as primeiras telas, o trabalho assim mais bruto, né, os primeiros esboços, eles são feitos por designers júniors. A partir do momento que você tem essas ferramentas de IA, inteligência artificial generativa, o que vai acontecer? Vai ter cada vez menos oportunidade para os profissionais júniors poderem trabalhar. E daí você perde um frescor. Que frescor é esse? Você perde o contato cada vez maior do ser humano. E aqui eu vou trazer a parte filosófica para a gente entender o que está por trás da IA generativa gerando designs de forma automática. Bom, eu tenho um livro aqui, que é um livro que eu atuo muito tempo como Product Owner, Product Manager em produtos de tecnologia, que é um livro aqui, deixa eu endireitar ele, Design Thinking Brasil, feito aqui Brasil, né? Eu como moro em Portugal, muitas vezes eu uso muito inglês e a pronúncia aqui, o sotaque, mas é Design Thinking Brasil, tá? Do Tennyson Pinheiro e Luiz Alt. O Tennyson Pinheiro, conhecido também como Tene Pinheiro, foi um dos principais profissionais que levou o Design Thinking para o Brasil, né? E o Design Thinking é uma técnica de você aplicar design em negócios, onde o usuário ele fica no centro do negócio. Você constrói aplicações pensando no usuário. E aqui eu quero trazer a parte filosófica. O problema dessa história de você usar muito conteúdo automatizado por inteligência artificial. Quando você vai criar uma interface, um aplicativo para um website, para um cliente, você vai resolver um problema, certo? O que é um problema? Um problema é sempre uma contradição que existe no mundo. Então vamos supor, né, na sua cidade não existe um delivery para remédios. Isso é um problema prático. E você vai estar construindo uma startup, não é? Para que ela possa entregar remédio na casa dos clientes. Imagina uma cidade lá de 100 mil habitantes que não tem esse serviço. Tem um problema, você está construindo uma empresa, né? Nesse caso nem seria uma startup, porque não seria um modelo de negócio inovador. Uma pequena empresa ali de tecnologia. O designer que você contratar, ele vai construir uma interface para atender esta demanda, a partir do que você está dizendo para ele e também a partir dos clientes, das características dos clientes da cidade onde você está. Ora, muitas vezes fazer um website para um cliente em São Paulo é completamente você fazer o design, inclusive da nomenclatura de um design de um e-commerce de um cliente do Amapá. Às vezes as palavras são diferentes, não é? As necessidades são diferentes, questões relacionadas, por exemplo, a frete, aos tipos de produtos que esses clientes às vezes precisam. É um design completamente diferente. E o designer, justamente por ele colocar o usuário no centro da solução, ele vai pensar nesses problemas a partir do ponto de vista do design, né, da experiência dele e do processo de empatia, de conexão com outras pessoas e as suas perspectivas, e daí você constrói uma solução customizada para atender uma solução real. A IA generativa, filosoficamente falando, ela não tem um ponto de vista. Vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso aqui. Ela não tem uma circunstância. A inteligência artificial, ela é um sistema de informação, ela não tem morada na realidade. Ela não percebe a realidade, ela não percebe o mundo como nós percebemos. O meu orientador, o professor Steven Gouveia, ele diz que o nosso cérebro, usando uma área chamada neurofilosofia, que o nosso cérebro tem duas camadas. Existe uma camada ali que é superficial, que tem o eu,
essa projeção que a gente pode chamar usar o conceito aqui do Freud, né? O ego e toda a história que você projeta ali em torno do ego. Então, por exemplo, Romeu, que fez filosofia, que criou o Philosophy Tech, esse é o ego, não é? E as histórias. Bom, essa camada superficial. Na camada mais profunda do cérebro, existe um eu, que é o eu que está aqui, ó, tá vivo. Eu estou nesse mundo, no mundo, eu estou respirando o ar do mundo, eu estou ocupando um lugar e, obviamente, eu percebo coisas no meu entorno que vão criar em mim a possibilidade de ter uma perspectiva, de ter um ponto de vista. E essa perspectiva, esse ponto de vista, refletem, obviamente, no meu trabalho e reflete também no trabalho do designer, né? O designer, ele tem uma história, ele tem uma formação cultural, educacional, profissional, que vão fazer ele criar soluções customizadas também a partir da perspectiva de outras pessoas. Então, assim, ó, resumindo, é ser humano conectado a ser humano. Só dessa forma você cria soluções inovadoras para problemas do mundo. Você não pode substituir isso por um processo de automação da inteligência artificial. O que seria bacana aqui é o seguinte, a partir da tua farmácia lá que você criou para o e-commerce, né, ali do Amapá, você joga isso no Figma, né, o designer faz a primeira versão e você cria o quê? Outras versões, customizações, mas a partir de um trabalho original. Se a gente corta essa originalidade, que só é possível pelo contato humano, você corta a inovação e você entra num circuito fechado onde você para de criar soluções inovadoras para as pessoas. Eu estou falando muito aqui de solução inovadora. O que é uma solução inovadora? Olha o que os autores dizem aqui no livro. É muito comum confundirmos invenção com inovação. E suas definições muitas vezes se entrelaçam. O termo inovação vem do latim innovare, que numa tradução aproximada quer dizer alterar a forma de algo estabelecido para criar algo novo. Já a palavra invenção vem do latim invenire, que significa por vir. Ou seja, invenção é por definição algo novo, que não existia anteriormente e foi introduzida no mercado. Inventar é trazer à tona algo novo, investir dinheiro em ideias. Inovar é transformar ideias em valor. E ele diz aqui que os principais problemas do mundo são resolvidos não com invenção, mas com inovação. Você pega ideias que já estão circulando e você transforma ela em algo de valor. E o valor é percebido pelas pessoas. As pessoas pagam preço, mas elas percebem valor naquele serviço que que os designers estão ajudando a criar, baseado em 3 pilares, né? Empatia, ou seja, você se coloca no lugar de uma outra pessoa. Colaboração, você constrói essas soluções de forma colaborativa. E também experimentação. A empatia e a colaboração, principalmente, você precisa ter perspectiva, você precisa ter um ponto de vista seu como profissional e também, mais uma vez, conectado às perspectivas e os pontos de vista de outras pessoas. E dessa forma você cria valor no negócio que você está ali gerindo, né? Então aqui a nova ferramenta é uma ameaça aos designers de forma alguma, né? E se um empresário, como eu vi um vídeo ali no LinkedIn, né, de um empresário idiota sugerindo, né, que alguns profissionais de processos ágeis eles poderiam ser substituídos, isso é de uma ignorância assim, gigantesca, né? Porque o ser humano não é substituível pela inteligência artificial. Ele não pode ser substituído porque ele tem ponto de vista, ele tem perspectivas, ele tem a capacidade de perceber não só outros seres humanos, mas também o mundo, a realidade. E este reino é um reino que a inteligência artificial não consegue entrar. Ela é um reino proibido a ela. Então, usar a IA generativa para impulsionar ideias, não para substituir seres humanos, porque daí você perde, inclusive, a capacidade de inovação.
Espero que você tenha gostado desse episódio. Tem alguns episódios que vão ter mais essa cara aqui, assim, voltada para o mercado, faz parte do que eu quero falar, não é? Mas sempre tem ali uma pincelada de filosofia, tem uns que vão ser mais filosóficos, outros vão ser mais práticos, e a gente vai aqui equilibrando, deixando, não é, esse caldo de conteúdo mais interessante para você, para agradar gregos e troianos. Bom, você já sabe como é que funciona aqui o YouTube, né? O algoritmo do YouTube. Compartilha, comenta, ajuda o canal a crescer, o conteúdo é interessante, né? Poucos canais falam de filosofia e tecnologia ao mesmo tempo, e ajude o canal aqui do Filósofo Tech a prosperar, não é? Porque quando a gente leva conteúdo de qualidade, que é o meu propósito aqui, todo o entorno ali também prospera junto. Fique bem, se cuide e até o próximo episódio do Filósofo Tech. Fui!